os caminhos que nós tomamos, entendendo? Porque somos o que somos e defendemos isso. Então para nós batistas, a questão doutrinária ela é importantíssima, como também a questão do conhecimento que nós temos, né? Que nós tivemos aí. Então nós temos alguns irmãos que não conseguem estar conosco. Temos aí talvez uma pessoa para batizar em dezembro, pelo menos uma, ela não consegue estar conosco. Temos também um irmão que vai ser membro dessa igreja que também não conseguirá estar conosco nos domingos de manhã, por causa da profissão dele, que é motorista, né? Então, a partir de hoje ele está gravando todas as aulas vão subir no nosso canal. A igreja tem um canal no YouTube, ainda não foi usado, mas nós temos já um canal e nós vamos subir todas as lições no canal, e esses irmãos vão ter que assistir às aulas no canal, entendeu? Para poderem, porque nenhum membro dessa igreja, pelo menos enquanto eu estiver, né, será aceito se não passar por essa classe, seja de onde vier, seja quem for, é o princípio, né? Então não tem como dar um jeitinho, né, de pular a etapa, tem que passar por um processo, assim nivela todo mundo, todos somos iguais em relação a isso. Antes de nós orarmos, alguns dos irmãos ficaram com alguma dúvida sobre aquilo que estudamos no domingo passado? Ou foi tranquilo? Tranquilo? Ok. Os irmãos que não vieram domingo passado, né, o que nós estudamos lá? Nós estudamos a questão do início da igreja. Nós estudamos desde o início da igreja, em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e os apóstolos, os discípulos começam a falar línguas. Não são línguas estranhas, são línguas conhecidas, não tem nada de estranho nisso. E ali, naquele momento, se dá a conversão, né, de 3.000 pessoas, o batismo de 3.000 pessoas, que são agregadas a uma coisa chamada igreja. E nós estudamos a igreja de Jerusalém, que era uma igreja fechada, uma igreja que olhava somente para dentro dela. Ela não tinha uma visão de expansão, ela não tinha uma visão de gentios, apenas judeus podiam participar dela. E os gentios eram excluídos. A palavra de Deus não era para os gentios. Era uma igreja que fazia muita acepção de pessoas, né? Uma igreja, se a gente for olhar hoje, seria uma igreja de rico, onde o pobre era desprezado. E lá as viúvas helenas, né, judias de cultura grega, eram colocadas de lado e elas sofriam detrimento em relação às judias de Jerusalém. Então a igreja ela tinha 2 pesos, 2 medidas. Essa é a igreja de Jerusalém. Quando Cornélio ele aceita Jesus, né, e ele é batizado, Pedro é chamado a atenção, por que ele entrou na casa de um gentil, por que ele comeu com um gentil, né? Tiago, que era o chefe da igreja de Jerusalém, o irmão de Jesus, que liderava a igreja de lá, não era Pedro, era Tiago, que era o chefão. Aí teve toda aquela questão até eles entenderem que o propósito de Deus era diferente do propósito que aquela igreja vivia. E isso é algo que nos chama a atenção. Era uma igreja que Jesus instituiu, mas ela não estava de acordo com aquilo que Deus queria. Ela estava muito fora dos caminhos que Deus queria. Tanto em questão da acepção de pessoas, quanto na questão dos gentios, quanto na questão de missões. Ela estava fechada em si mesma. Aí Deus permite, então, que haja perseguição. E a perseguição fez com que as pessoas saíssem da sua zona de conforto. Uma igreja que estava confortável, a gente vê muito isso hoje, igrejas confortáveis, onde as pessoas não querem nada com nada. E lá a mesma coisa. Então, Deus permite a perseguição, porque se há perseguição, porque Deus permite que ela exista, porque Ele é o Senhor. E aí existe o quê? Na fuga, eles começam a pregar em vários lugares. E aí dá o início a uma igreja, chamada Igreja de Antioquia, da Síria. Né? Existem 2 Antioquias. E essa igreja de Antioquia ela tem uma visão missionária. E aí ela separa, através da direção do Espírito. Veja como é diferente da igreja de Jerusalém. É muito interessante. Apesar de lá ter os apóstolos, ela tinha mais problemas e dificuldades do que uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo falou o quê? Separar Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Não é isso? Aí oraram, colocaram a mão sobre eles e os primeiros missionários foram enviados.
E esse enviado missionários continua até hoje. Quando a gente fala de obra de missões, é porque a igreja tem que ser missionária. Ela tem que ser. Se ela não for missionária, ela não está de acordo com aquilo que Deus quer. E missões, nós temos o desafio, né? Domingo passado foi lançado o desafio de missões nacionais. Passei o vídeo para vocês, lá o link, não sei se vocês assistiram depois do testemunho do pastor na quinta-feira. 19 milhões de reais. Esse é o nosso alvo para esse quadrimestre, né? Setembro, outubro, novembro e dezembro. 19 milhões de reais para a gente fazer missões nacionais. Aí que vem todo o dinheiro da Cracolândia, todo o dinheiro das carretas. Inclusive tem o desafio da terceira carreta, né, que foi lançado. Glória a Deus, esperamos que em breve a gente consiga comprar essa terceira carreta, 2 milhões e quase 800 mil reais nela. O barco que nós temos lá no Amazonas, porque o Amazonas está ficando seca, né? Agora também. Mas é isso, a igreja tem que ter missões. E aí então começou a ter as igrejas, a gente falou da independência ou da autonomia da igreja local. Nós não falamos que a igreja ela era independente, a gente não usa essa expressão. Quando nós falamos da autonomia da igreja, do governo local, que nós somos congregacionais, nós não falamos que somos uma igreja independente, nós somos uma igreja autônoma. E nós vamos chegar e falar sobre essa questão de associação, de Convenção Batista do Estado, Convenção Batista Brasileira e igreja local. Então, nenhuma dessas instituições, elas têm poder e autoridade sobre a igreja local. A igreja local, ela é autogovernável e ninguém, a não ser o Senhor Jesus, quando é permitido, ele reina sobre ela. Né? Então, nós fazemos parte de grupos, somos batistas da convenção, e não significa que a convenção manda em nós. Não. Ela não manda, nem associação, nem convenção do Estado, nem convenção federal, ela não manda. Nós somos um grupo de igrejas que cooperam entre si para o reino, visando o reino. Então nós fazemos tudo isso. Então, se nós estamos alimentando centenas de pessoas todos os dias gratuitamente, é porque as igrejas cooperam cooperativamente. Né? E é isso. Então, nós estamos no projeto de levantar 19 milhões, ajudá-los, ajudar junto de missões com isso. Né? E quem é favorecido com isso são as igrejas. O pastor Silvio em breve vai ser favorecido com isso. Né? Ele, o pastor Aloysio, quem sabe o irmão Almir, vai receber um pouco dessa bênção. Com o quê? Com o curso dos radicais. No caso dos dois pastores, com a formação teológica de nível superior de forma gratuita. Então veja que não é igual imposto que vai e não volta, né? O dia de missões ele vai e volta. Como? Vidas sendo mudadas e transformadas. Então essa é a vantagem. E aí nós falávamos então de que a igreja, então ela foi, várias igrejas foram criadas. Apocalipse, você vê lá 7 igrejas, não é isso? Nenhuma delas existe hoje. Nenhuma delas, a igreja de Antioquia não existe, a igreja de Jerusalém não existe. Essas igrejas existiram e não existem mais. Né? Mas muitas igrejas foram criadas através das viagens missionárias, implementadas. E aí nós falávamos que até a época do século IV, quando Constantino se converteu, não sei se converteu de fato ou não, é uma dúvida. Será que se converteu de fato ou ele só usou o cristianismo? Não sei. Talvez sim, talvez não sei. Mas o fato é que aí o Império Romano adota o cristianismo como sua religião oficial. E dentro disso, então, começa ali a haver os alicerces daquilo que a gente chama hoje de Igreja Católica Apostólica Romana. Dentro desse conceito, dentro desse princípio. Assim vai. Com a morte dos apóstolos, então, já entrando no século número 2, algumas coisas começam a acontecer, mas nós vamos orar antes de falar sobre isso. Tá bom? Tudo bem? Ok. Pai, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor. Agora, meu Pai, pedindo a Tua bênção sobre aquilo que será explanado, que é a história da Tua Igreja. Oramos, Pai, para que nós possamos compreender o Teu agir durante esses anos, os séculos, até chegarmos até aqui. Abençoe meus irmãos e irmãs que aqui estão, dando a eles, a Deus, a bênção de compreender, de entender, de interiorizar o aprendizado,
e saber, ó Deus, de onde viemos e para onde vamos. Fica conosco, Pai, em Jesus oramos. Amém. Bem, quando nós olhamos a Bíblia, aqui então, nós, principalmente o Novo Testamento, né, que é aquilo que nós lemos, naquela época, até mais ou menos o século II, não tinha Bíblia, não tinha o Novo Testamento, ele não existia. O que existia eram cartas trocadas entre igrejas, mas não existia isso aqui, né? Esse pedaço aqui, né? Escrito aqui, ó. Isso aqui só foi feito lá na frente, que a gente chama, né, na teologia de Canon, né, do Novo Testamento, né, a formação desse livro aqui, ó. Por quê? Porque quando ele foi feito, a gente vai falar sobre isso lá em Doutrina, né, existiam muitos outros livros, e o livro que eu indiquei para vocês, não sei se vocês baixaram ou não, o Didaquê, foi um dos primeiros livros escritos e usados da igreja, no final do primeiro século. Eu acho que foi Anastácio que escreveu ele. Mas então isso aqui não existia apóstolos, não existia Novo Testamento, porque a gente não vive isso. Isso aqui não é para nós, né? Então, se eu pegar esse aqui, deixa eu tirar esse aqui daqui, esse pedaço aqui, que está aqui, isso aqui não é para a gente viver isto aqui, isso aqui, né? Isso aqui foi escrito para quem? Para o judeu, e isso aqui foi escrito para o cristão, não é isso? Um novo mandamento vos dou. Então, quando o filho desobedece aqui, a ordem é matar, é apedrejar, né? Quando uma mulher fica menstruada aqui, ninguém pode tocar nela. Se tocar nela, ela está impura, né? Não podia nem entrar no templo. Aqui não existe nada disso, dentro desse pedaço aqui, né? Dentro desse pedaço aqui ele diz olho por olho, dente por dente. Aqui ele diz o quê? Se alguém te bater, dê a outra face. Não é isso? Aqui Deus trata como nação, como Israel, nação. Aqui Deus trata com as pessoas, né? Individualmente. Aqui fala de profetas, fala de reis, aqui fala de Jesus. Então são coisas diferentes, não é? Então isso aqui foi escrito para o judeu. Se você for numa sinagoga, ele vai ler isso aqui. Ele não tem isso. Isso aqui para ele não tem sentido nenhum, né? Então ele vive isso daqui. Então o judeu está aqui. Agora, é importante saber que, apesar de nós não vivermos as práticas, as 617 ou 630 leis, são 630 leis, nós não vivemos 630 leis aqui. Nós vivemos uma única lei, que é o que? Amarás o seu Deus com todo o teu entendimento, toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Não é isso a maior das leis? É isso. Nós não vivemos a lei. Nós não somos adventistas do sétimo dia. Certo? Nós não somos adventistas. Adventista vive isso, mas isso mistura. Não. Isso aqui foi escrito numa época para um povo, que não era um povo cristão. Aqui é um novo povo, um povo adquirido, né? Um povo novo, um novo aprisco, né? Bem, então, levou tempo. Então, como é que a igreja sobreviveu sem os apóstolos e sem a Bíblia? Existia o que poucas pessoas estudam, e nos nossos seminários, nossos institutos bíblicos, dificilmente a gente estuda isso. A gente chama de patrística. Não sei se já ouviu falar desse nome, mas a maioria dos pastores, eles nunca estudaram isso, né? A questão da patrística. A patrística é o que ela é. São aqueles que nós chamamos pais da igreja. Os pais da igreja. E o que eles fizeram? Eles, ao longo desse tempo, vários deles, são dezenas deles, eles defenderam alguns princípios cristãos contra as heresias da época. Eu falei para vocês que havia lá o Arius. Arius, ele era um bispo da região oriental. Um exemplo dele, que ele defendia, como foi explicado, que Jesus não tinha a mesma essência do Pai, de Deus. Ele era o quê? Ele era um bispo de uma região, e ele defendia isso. E aí, outros pais da igreja combateram as heresias da época.
E esses pais da igreja foram sendo construídos e criados durante muito tempo, né? Para quem tem aí se você usar a inteligência artificial, por exemplo, o IA, e você escrever no IA, né? Quais são os pais da igreja? Eu já ensinei isso para os jovens, né? Como eles usaram isso aqui na igreja, né? Pais da igreja. Então ele vai colocar aqui uma lista gigante, eu tenho em casa, se você pegar, que ele vai pegar aqui Clemente de Roma, que escreveu a primeira epístola de Coríntios, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Orígenes de Alexandria, Atanásio de Alexandria, João Crisóstomo, Tertuliano, todos eles são os pais da igreja. A gente vai estudando isso, tem uma disciplina de 6 meses, a gente só estuda isso, mas na nossa cabeça a gente nem lembra, nem sabe que esses homens existiram. E a igreja, muito do que nós pensamos hoje e defendemos foi obra desses homens aqui, que a gente chama de patrística. Se você quiser depois estudar isso, é um bom estudo, é um estudo histórico, que você vai aprender muitas coisas sobre esses homens. Por que existe hoje, a gente falou um pouco sobre isso do Islã, o cisma da Igreja Oriental Ortodoxa com a Igreja Católica Apostólica Romana, os patriarcas ao invés dos padres, dos bispos, enfim, tem todo um motivo pelo qual tudo isso aconteceu ao longo da história, né? Então eu estava vendo essa semana lá o salmo cantado dentro de uma igreja ortodoxa. Inclusive eu fui nessa igreja já uma vez, ver como era, porque eu sou curioso, né? E eu fui lá ver como que é o rito. E é tudo cantado, né? Não existe fala, é tudo cantado. Né? E aqueles irmãos lá, aqueles cantos gregorianos, né? E é uma coisa bonita de se ver, mas doutrinariamente é um problema. Né? E para eles não falar fica de pé, senta, tem um farol na igreja, assim, olha, parece brincadeira, mas é verdade. Tem um farol, quando ele está vermelho, você levanta. Quando ele está verde, você senta. Entendeu? Então acende a luz vermelha, todo mundo fica de pé. Aí acende a luz verde, todo mundo senta. Aqui a gente fala, irmãos, pode sentar, não é isso? Lá não, porque como eles não falam, eles cantam. Então tem toda essa questão. E aí, em relação a isso, de onde vem hoje, por exemplo, no catolicismo, talvez não tanto hoje, né, que as mulheres colocavam véu, lembra disso? Nas igrejas ortodoxas as mulheres ainda colocam véu. No judaísmo, né, no Islã, o único lugar que não se usa véu, tirando a congregação cristã do Brasil, que é um desvio, ninguém usa véu. Nessas igrejas todos usam um tipo de chapéu, né? Seja no judaísmo, seja no Islã, mas no cristianismo ninguém usa chapéu, a não ser os quáqueres, os mish. Você sabe o que são esse povo? Os quáqueres, mish, né? Eles são o quê? Eles são os descendentes diretos dos anabatistas. Então, muitos ouviram que os batistas são uma continuação dos anabatistas. Nada a ver. Nós não somos, não tem nada a ver. Os anabatistas daquela época, a gente vai falar sobre isso, são o que a gente chama hoje de igreja menonita, de Menon Simons, né? Que os deu refúgio a eles, por isso que eles chamam menonitas. A gente vai aprender isso depois. Mas então a questão da patrística dos pais da igreja é muito importante na história da igreja, porque eles ajudaram, não tem o nome deles na Bíblia, não aparece, o nome deles só está na história. Quem conhece a história, né, da obra que eles fizeram. E a defesa disso. E essa defesa da fé, entre aspas, criou vários movimentos. Quando a igreja católica foi formada, já um pouco mais para frente, lá no século V, que se dá a igreja de verdade, né? Porque cai o Império Romano, aí entra o Império de Roma, enquanto Papa, né? Primeiro Papa, vamos assim dizer, formal,
E aí, como também na história vocês lembram que o Império Romano foi dividido em dois, né? O oriental, lá em Constantinopla, e o ocidental. Lembra disso, das obras de história? Né? E aí houve o grande cisma, que o que? A Igreja Católica, ela se dividiu. Os do Oriente viraram os ortodoxos, que vivem até hoje, e o do Ocidente virou a Igreja Católica Apostólica Romana. Então os dois líderes aqui, como haviam dois imperadores, tinham dois líderes, e eles excomungaram um ao outro. De vez em quando você vai ver o Papa com um patriarca, normalmente ele vai ser preto, uma barba gigante, né? E você vai ver as igrejas ortodoxas, ortodoxa síria, ortodoxa armênia, ortodoxa iraquiana, aqueles cristãos que morreram, os coptas, né? Que o Estado Islâmico matou, não sei se vocês lembram disso, eles faziam parte desses movimentos ortodoxos. Eles não eram cristãos evangélicos, né, que tiveram suas cabeças cortadas, né, pelo Estado Islâmico. Então, houve essa grande cisma e assim foi. E durante esse tempo da Igreja Católica, muitas pessoas, elas iam contra os ensinamentos, porque quando a Igreja Católica começou não tinha santos, ela não tinha imagens. Isso foi colocado a partir do século VII, isso não existia. As indulgências não existiam. Hoje, quando reza uma missa de sétimo dia, uma missa de 30 dias, né, o casamento, tudo isso é uma maneira da igreja arrecadar o quê? Dinheiro. E alguns evangélicos, dito evangélicos, usam isso muito bem até hoje, né? Se você dá 1.000, Deus vai te dar 10.000. Né? O evangelho da prosperidade. Principalmente no mundo neopentecostal, né? Então, a igreja ela começa a ter vários desvios dentro dela. E esses desvios eles são combatidos por vários movimentos ao longo da história, dito de várias maneiras, com várias expressões. Para alguns, vocês já viram um livro chamado Rastro de Sangue? Já leram? Já leu? Rastro de Sangue. Esse livro é um livro escrito por Batista, bem batistão, né? Que ele tem a teoria JJJ, né? Jesus, Jerusalém, João ou Batista, né? Não era João Batista, era o Batista. Então ele vai dizer que a Igreja Batista, a Igreja de Jerusalém já era uma Igreja Batista. Ele parte desse princípio, que não tinha o nome Batista, mas já tinha as práticas batistas. Não deixa de ser uma verdade, né, em relação às práticas disso. Igreja missionária, igreja autônoma, a igreja constituída de uma liderança, enfim, de diáconos, pastores, e pastor, bispo, ancião, para nós é a mesma coisa, né? E assim vai sendo feito ao longo do tempo várias pessoas que vão contestando essa igreja, que eles vão fazer que são contrários a esse tipo de igreja. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela tem então um poder muito grande. E um dos grandes poderes que ela tinha era o medo. Medo. Então ela tinha uma questão que a gente, qual é a palavra que a gente fala de você coagir as pessoas pelo medo. Se você não fizer o que eu estou te falando, eu vou te excomungar. O que significava excomungar? Tirar a pessoa do entrada no reino de Deus. Ela ia para o inferno. E o medo de ir para o inferno fazia com que as pessoas se calassem. Então era a arma que a igreja utilizava. A gente vai excomungar. Depois a Igreja Católica Apostólica Romana criou uma outra ferramenta lá na frente, depois talvez a gente fale sobre isso, que é os jesuítas. Os jesuítas, eles foram criados com o sentido de buscar e matar. Aí a coisa já ficou mais pesada, né? De buscar e matar. Então, até quando os jesuítas foram expulsos do Brasil, por Dom Pedro II, foi porque eles realmente extrapolavam muito, os jesuítas, a ordem, né, dos jesuítas, que a gente chama ordem de Jesus, né? Eles vieram para matar e destruir mesmo, principalmente os evangélicos. Esse era o objetivo deles.
E o último deles, grande, foi o Bento XVI, lembra do Papa Bento XVI? Né? Ou Ratzinger, o alemão, né? Que está vivo ainda, que ele abdicou, e entrou agora o Francisco. Não foi isso? Quem vê a história, né? Ele é um jesuíta. E ele perseguiu recentemente muitos brasileiros, muitas pessoas da América Latina, por causa da teologia da libertação ainda. Então ele veio para limpar o resquício de Vaticano II, em 1968, quando a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, principalmente na América Latina, ela tomou partido contra o, não declaradamente, mas contra o regime militar, né, a ditadura militar, né, que houve no Brasil. E aí tem vários freis, vários padres, né, que lutavam e deram cobertura para várias pessoas que queriam liberdade. Né? E Dom Evaristo Arnos, não sei se lembram dele, a esposa, a irmã dele, né, a família Arnos, eles trabalharam muito, assim, doutrinariamente totalmente errados e provavelmente eles estão no inferno. Mas eles contribuíram muito, ajudando muitas pessoas, né? Dentro do princípio lá da Igreja Católica, isso mais recente. Mas enfim, e esses movimentos, eles foram tidos ao longo do tempo. Existem vários movimentos contra os montanistas e vários outros que dá para a gente estudar isso como história, ó, um ano, só estudando essas questões. Mas isso foi importante, gente. Por quê? Porque a Bíblia, a interpretação da Bíblia que a gente tem hoje, ela existir, não foi por causa dos apóstolos. Os apóstolos morreram. Não tinha gráfica. Era tudo copiado na mão. Os livros, eles não tinham os livros juntos. Eles eram cópias. Até que um dia pegaram essas cópias, uniram e fizeram o Novo Testamento, que é o que você tem na mão hoje. Então está faltando cartas aqui. É claro que faltam cartas. Faltam cartas de Corinto, está faltando uma carta de Corinto. Existem várias questões em João, capítulo 14 para o capítulo 16, enfiaram um texto no meio. Existem muitas coisas dentro daquilo que nós recebemos. Por quê? Porque os pais da igreja decidiram que assim seria o canon. Entendeu? Não foi apóstolo nenhum. Então não foi Mateus que veio e escreveu tudo isso, não foi Lucas. Lucas sim, mas não foi João. Foram pessoas que foram escrevendo, juntando tudo isso, as tradições, que trouxeram para nós a palavra de Deus hoje, que a gente entende como a palavra de Deus, inerrante, sem erros, inspirada por Deus, homens sendo usados por Deus, para que ela chegasse até aqui hoje. Então, Deus usou esses homens do passado, né, para que a tradição, a Bíblia e os ensinos chegassem até nós hoje. Porque não existia igreja batista na época, nenhuma outra, não sei a católica, né? E não tinha essas divisões de placa como há hoje. Tudo bem? Perguntas? Não há? Tranquilo? Tá. Então, essas questões todas aqui, elas acabam vindo para nós entendendo que com o tempo as coisas foram mudando e trabalhando. A gente falou do primeiro lá, né, que é o Concílio de Nicéia, mas quando a gente fala lá da queda de Roma, lá no século V, caiu primeiro Constantinopla, né, cai Roma, depois cai Constantinopla. Constantinopla hoje é a cidade chamada de Ankara. Qual é a capital da Turquia hoje? Eu esqueci. Mas a Constantinopla deixa de existir porque os muçulmanos, né, principalmente os sufistas, os muçulmanos sufistas, conquistam, né, vão conquistando as terras, e aí eles acabam conquistando todo o Império Bizantino na época. E isso foi mais ou menos lá no século XV, XVI. E aí onde havia todas aquelas igrejas, elas acabaram se tornando mesquitas. Todas elas, né? Então eles vão indo e vão destruindo o cristianismo ao longo do tempo e vão colocando
mesquitas e o mundo muçulmano vai aumentando. E esse Império Otomano ele foi tão grande, tão poderoso, que ele durou até a Primeira Guerra Mundial. Foram quase 5 séculos aí de poderio. E eles dominaram quase tudo, esse povo. Né? E eles eram muito poderosos. Existe até uma série na Netflix que fala sobre isso. Eu assisti muito. Assisti vários capítulos, desde Ertugrul, que foi o idealizador da ideia do Império, até os filhos dele, os netos dele, até Maomé II, que consegue derrubar os muros de Constantinopla e invade. E aí a igreja de Santa Sofia, uma igreja linda assim, em termos de arquitetura, né? Eles a tomam e fazem dela hoje a principal mesquita, né, da Turquia. Né? Então, essas divisões cristãs, essas brigas cristãs, trouxeram muito mal para o cristianismo. Não só essa questão da divisão política, mas também a questão da divisão de doutrina. Jesus é o Filho de Deus? Jesus não é o Filho de Deus. Então, quando a quadra igreja pensa que Jesus não é Deus, já é uma outra divisão. Né? É igual a Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus ela nasce dentro de uma igreja batista, não sei se você sabe disso ou não, mas a Assembleia começou dentro de uma igreja batista. Ela nasceu fora, ela nasceu dentro. Ela foi germinada dentro de uma igreja batista. Então a primeira igreja batista do Belém do Pará. Lá começou a igreja hoje, a maior denominação evangélica do Brasil, chamada Assembleia de Deus. Começou lá dentro. Poucas pessoas sabem disso. Talvez eu acho que nem os pentecostais sabem disso, né? Mas nasceram dentro da igreja batista, lá em Belém. E aí eles começaram esse nome quando eles foram expulsos da igreja. Né? Mas está lá até hoje, nos anais da história, você vai ver isso, essas divisões que elas vão surgindo aí ao longo do tempo. Bem, com isso então a igreja ela começa a crescer, ela começa a se popularizar, a igreja católica usa todo o seu poder, toda a sua força para se expandir. E ela começa a tomar um poder muito grande. Onde você viu um rei, tinha um bispo do lado. Né? Nas televisões a gente vê isso, né? Nos filmes antigos, na época medieval, você vê um rei, você tem um padre do lado. Você tem um rei, tem um padre do lado. Você tem um rei, tem um padre do lado. E às vezes o padre manda mais do que o rei. O medo de ser excomungado. Quando as expedições, né, eram feitas, tinha um padre dentro. Qual foi o primeiro ato feito no Brasil? Primeiro ato. Lá em Porto Seguro. Tirou história, hein, gente? Vocês vão tudo vão contar da escola lá, Lucas. Foi rezado com a missa. Não foi isso? Padre Anchieta foi. Oi? Padre Anchieta não foi? Não, Anchieta veio depois. Depois, né? Foi bem depois. Anchieta ele já veio como jesuíta. Foi feito o quê? A primeira missa no Brasil. Levaram uma cruz e rezaram uma missa, não foi? Por quê? O Porto Seguro, que a cidade até hoje ele vai ter Trancoso, Arraial da Ajuda, né? Ali naquele lugar baiano lá. Então, por quê? Porque tinha padre nos navios. E a América Latina, ela recebeu, eu ia falar que é uma maldição, né? Mas vamos mudar a palavra, ela recebeu uma herança muito ruim, que é o quê? Quem nos descobriu e ajudou a colonizar ou explorar a América Latina foi quem? Católicos. Esse foi nossa, como é que fala? A nossa herança. Católicos. Esse foi um grande problema. Tanto da área dos portugueses quanto da área dos espanhóis. Então a mesma coisa que eles faziam era o quê? Construir igrejas. Quem vai na Bahia, que tem um lugar chamado Salvador, né? E tem lá um lugar chamado Pelourinho. Já ouviu falar de Pelourinho? Já fui lá. Já foi lá, né? Então quando você sobe um pouco a rua, vira ali, tem quantas igrejas no quarteirão? No mesmo quarteirão tem quantas igrejas católicas? Deve ter umas 5 ou 6 num quarteirão, não é? Ali no Pelourinho. Quando você vai, por exemplo, em alguns lugares, você vai ver um monte de igrejas católicas, um monte, que é o que? É a herança. Você vai nos países tipo
Você vai em Itaque, né, lá no Peru, você vai em alguns lugares lá do Peru, você quando você vê o quê? As igrejas católicas naquelas praças, igual no Brasil, né? Vai nas praças da igreja católica lá. O único lugar do Brasil que isso não existe é uma cidadezinha chamada Montes Verdes. Já ouviu falar desse lugar turístico? Perto de Camanducaia? Lá a referência da cidade é a primeira igreja batista de Montes Verdes. Porque a cidade começou com a igreja batista. Então ela que ocupa o local do centro da cidade, né? Dentro disso. Bem, aí também toda essa história, né, a gente vai colocar. Na igreja da convenção, no caso lá, né? Porque até então não existia independentes, bíblicos, regulares, conservadores, isso não existia. Só foi existir isso agora há pouco tempo, né? Não tinha esses movimentos. E assim foi. Então eles começaram a crescer e muitas pessoas usaram a igreja começou a usar muitas pessoas também. Aí houve a divisão no século X lá sobre a igreja oriental e a igreja ocidental, e houve também lá no século XII e XIII a questão com a questão dos otomanos também, como os islâmicos, que era as cruzadas. Lembra das cruzadas? As cruzadas, né? Eu fiz parte das cruzadas. Das cruzadas? Na igreja católica do Estado do Rio. Não, essa cruzada é outra. Ah, não, eu sei, outra cruzada, A cruzada é guerra. Eu sei. Não, eu fiz parte do coro que eles colocaram o nome de As Cruzadas. Quer dizer que não tem nada a ver com isso. As cruzadas. Que era o quê? A luta do cristianismo contra o Islã. Para quê? Para a posse de Jerusalém. Então, porque Jerusalém era e é a capital de 3 religiões monoteístas, né? Cristianismo, Islã e Judaísmo. Então os 3 querem aquele lugar. Né? As 3 grandes religiões querem aquele lugar. Aí, não sei porque o Islã briga por causa de Jerusalém, porque ali Maomé foi arrebatado, né? Então por isso que eles colocam ali, mas mais importante Jerusalém para eles seria Meca, né? Onde está a Kaaba, né? Onde todo muçulmano tem, pelo menos uma vez na vida, a obrigação de peregrinar até lá, né? Lá na Kaaba. Então não sei do que eles brigam, na verdade eles querem tudo, né? Que possa ampliar o poder do Islã, baseado no Alcorão, né? Que eles colocam todas essas coisas, não é da cabeça deles, né? O Alcorão fala muito sobre isso, mas vamos lá. Então vem as cruzadas, aí as brigas, e surge então, você pode assistir 2 filmes, se você quiser assistir, são 2 filmes muito legais para você assistir. Um deles é Wycliffe. Wycliffe é um padre católico, apostólico romano, que morava na Inglaterra. E Wycliffe, você pode pegar esse filme, assista, ele defende que a missa fosse feita na língua do povo e não em latim. E ele defende que a Bíblia fosse traduzida para a língua do povo. E a Igreja Católica, claro que não aceita isso. Mas Wycliffe ele briga com isso na Inglaterra, ele briga de uma forma muito grande. Ele morre, não consegue fazer isso. E depois a Igreja Católica o excomunga já morto, pega os ossos dele, desenterra e queima, né, de Wycliffe. Então ele morreu como padre, mas ele queria que a Igreja Católica Apostólica Romana passasse por transformações, corrigisse os erros dele. Ele não conseguiu. Depois teve um outro homem, que era um seguidor dele, das terras da Boêmia, chamado John Hus. John Hus. Assista esse filme também. John Hus, ele era um dos discípulos do Wycliffe, aprendeu com Wycliffe, só que ele teve um destino um pouco pior, né? Ele foi queimado vivo. Por quê? Porque ele defendia que a igreja corrigisse os seus erros, que a igreja tivesse uma Bíblia na língua do povo, que tivesse a missa fosse rezada na língua do povo e o povo tivesse acesso às Escrituras, né? Por que a Igreja Católica Apostólica Romana não brigou com isso? Porque
até hoje, ela diz que a única igreja capaz de interpretar corretamente os textos sagrados é a igreja. Só ela consegue. E quando a Bíblia caísse na mão das pessoas, cada um ia interpretar do seu jeito. Eles não estavam muito errados, não. Porque hoje você vê um monte de pentecostal e neopentecostal, e testemunho de Jeová e etc., fazendo absurdos em nome de quem? De Deus. Não é isso? Usa textos tirados fora de contextos, porque a Bíblia isoladamente você pode montar qualquer coisa, qualquer ensino errado, usando a Bíblia. Então, eles, nesse ponto, eles estavam certos de que caísse na mão das pessoas, as pessoas iam interpretar a Bíblia do seu jeito, e inventar suas coisas. E inventam. A questão da segunda bênção, no caso do pentecostal, não está na Bíblia. A questão da prosperidade. Então, virou essa salada de fruta que tem hoje. E a gente briga contra as doutrinas falsas, né? E as heresias causadas. Mas o fato é que houveram muitos homens que lutaram contra isso, né? E essa questão. Aí houve outro padre também. Vejam, todos isso eram padres. Eram padres. A igreja, nesse tempo, na época de Martinho Lutero também era um padre, e ele escreveu as 96 teses, né? Que dia 31 agora do mês que vem, sempre 31 de outubro a gente comemora o dia da Reforma Protestante, né? Que foi um grande marco no Ocidente, a Reforma Protestante. E ela ajudou muito aquilo que você estudava na escola também, o renascentismo, ou o renascentismo ajudou muito a Reforma Protestante, que era o quê? A libertação política da Igreja Católica. Que era o quê? Era uma maneira que os políticos, os reis, os governantes acharam para escorraçar a Igreja Católica do seu meio. Lembra que eles estavam sempre do lado, querendo mandar? Com a Reforma Protestante, então, era uma maneira de expulsar todos eles. E aí os reis ficaram livres para governar do seu jeito, sem a influência católica apostólica romana. Claro que isso não aconteceu em todos os países. A França, por exemplo, foi um país que nunca mudou, não teve a reforma. Existe lá uma mulher chamada Maria Tudor. Essa mulher foi sangrenta. E existe um dia lá chamado Dia de São Bartolomeu, se eu não me engano. E nesse dia ela fez uma festa para os evangélicos, para os protestantes, numa praça. Fez uma grande festa. E matou todo mundo, estava lá. Reuniu todo mundo numa festa e matou todo mundo. Tal ela era uma católica fervorosa, né? E ela muitas vezes quis matar a rainha Elizabeth I. Ela fez de tudo para acabar com a rainha Elizabeth I, porque ela era filha de Felipe VI, que criou então na época a igreja anglicana, né? Porque ele queria se divorciar. E a Igreja Católica, pelo menos até antes do Francisco, divorciado da Igreja Católica, não tem vez. Né? Não tem vez. E aí, então, ele cria essa igreja, mas antes disso, lá, Martinho Lutero, ele vem então com as 96 teses. E aí, existe todas várias questões. A vantagem de Lutero sobre Wycliffe, sobre Hus, sobre vários outros, é que alguns governos o apoiaram. Então ele estava sob a proteção de um governo, se não me engano, da Boêmia mesmo. E então o rei da Boêmia deu para ele uma salvaguarda. Não, você pode vir aqui, você vai passar por a Igreja Católica virá, mas eles não vão colocar a mão em você. Aí foi toda uma discussão, e aí teve toda uma brigaiada, tentaram matá-lo, mas não conseguiram. E aí as ideias de Lutero foram se ampliando, foram se propagando na Europa, e aí começou a ter então aquilo que a gente chamou de Reforma Protestante. Elas começaram não pelo povo, pela base,
mas ela começou pelos governantes. Foi por isso que ela teve sucesso. Os reis a adotaram primeiro do que o povo. Então isso deu o quê? Uma liberdade para que isso crescesse muito forte. E aí então, Lutero, ele deu origem ao que a gente chama de uma igreja luterana. Né? Existem hoje no Brasil 3 movimentos luteranos, né? A Confissão Luterana, a Igreja Luterana, e tem mais uma delas. Especialmente eles estão no sul do país, principalmente na Rio Grande do Sul e Santa Catarina, por causa da descendência alemã, né? Desses lugares, e muitos deles são luteranos. Existe até uma escola, uma faculdade lá. Eu fiz 2 anos de administração Na Ubra, né? Ubra, luterana. E eles têm o quê? Os mesmos costumes do católico. E a celebra a ceia deles é um pouco diferente do católico, né? Porque eles dizem que na hora que você coloca o pão é o pão, aqui é o pão. Botar na boca, se transforma no corpo de Cristo. Que a gente chama isso de consubstanciação, diferente da transubstanciação dos católicos, né? Eu tive vários professores na universidade luteranos também, estudei bastante, homens que conheciam muito Bíblia, mas eu não consigo entender. Os caras conhecem tanto Bíblia e pastores luteranos que fumam, bebem, normal, somente cerveja, né? Está na cultura alemã, é isso? Então não são convertidos, pastor, esses luteranos? Então, Eles conhecem a verdade, mas tem esse desvio. Se continua na mesma prática... Os hábitos, né? na verdade, os hábitos não mudaram. Porque a Bíblia fala que quando nós aceitamos... Estamos em Cristo, nova criatura nova somos. criatura e as coisas passaram, e é uma coisa que é interessante, que a gente, aos poucos, realmente deixa mesmo. Agora, eles continuam com os mesmos vícios. Eles praticam, eles não vivem, vamos dizer assim, aquilo que a palavra de Deus... Mas, irmã, sabe o que acontece assim? Eu estive no meio desse povo, né? Durante os 4 anos que eu estudei, fiz a teologia liberal, né? Que é algo que é um outro extremo, né? A gente foi criado aqui, eu fui estudar com esse outro extremo daqui, para conhecer todas as práticas dele. Participei de muitos encontros como estudante, né? Não era pastor, né? Lá eu estava como estudante. Mas é uma coisa assim que a gente percebe ao longo do tempo que, na verdade, eles vai declinando a qualidade, o compromisso com a palavra, vai se tornando algo para eles sem sentido. Talvez os primeiros luteranos, talvez muitos deles realmente foram convertidos. Certo. Muitos deles deixaram a igreja católica, se bem que eles batizam criança, que para nós isso é... Não sei como que uma pessoa sai de uma igreja batista para uma igreja presbiteriana, eu não consigo entender isso. Para mim, um batista que sai vai para uma igreja presbiteriana, aliás, qualquer outra igreja que não seja batista, é um problema, na minha cabeça. Como é que sai para batizar a criança? A gente sabe que a Bíblia está mostrando. Sabe a verdade, né? O que é correto e... Vai lá onde o presbitério manda. A igreja, não é o presbitério que manda é a igreja local. E ainda vai para um lugar desse, uma igreja metodista, uma igreja presbiteriana, uma igreja episcopal. Eu não entendo, mas tudo bem. Talvez seja falta de conhecimento ou de posição doutrinária. Mas a luterana, ela começa, então ela se espalha, mas ela também teve alguns problemas, vários problemas. Mas um dos principais deles foram que, quando surgiu o luteranismo, existia um grupo já chamado anabatistas. Anabatistas que não eram luteranos, eles brigavam, eles defendiam que o batismo só acontece na fase adulta, quando a pessoa reconhece Jesus como Salvador e é batizada na fase adulta. E não tem indulgências, não tem esse negócio nenhum. Aí os luteranos e os católicos, luteranos é protestante, certo? Perseguem e matam os anabatistas.
Então, muitos luteranos da reforma matam os anabatistas, principalmente afogados. Por quê? Porque é a questão de visão, questão de poder. Então, muitos anabatistas morreram com isso. Foram assassinados, né? Tanto por católicos quanto por luteranos. Com o passar do tempo, aí surgiu um homem chamado Thomas Mitzer. Thomas Mitzer, ele era um anabatista, ele ficou revoltado com isso, e ele achava que o reino de Deus só podia ser tomado pelas armas, pela força das armas. E aí, então, ele monta o exército de anabatistas e ocorre o que a gente chama de Guerra de 30 anos. Existe a Guerra de 30 anos e a Guerra de 100 anos. Tudo isso na história. E aí ele é derrotado. Os anabatistas são derrotados pelos exércitos católicos, perseguidos, até que eles acham refúgio com um homem chamado Thomas Mitzer, Menno Simons. Menno Simons, ele acolhe esses anabatistas, e aí se dá aquilo que a gente chama de socialismo religioso. Eles vivem em comunidades, como os kibbutz hoje de Israel, eles vivem em comunidades onde eles se suprem a si mesmos. Não é um comunismo, mas também não é um ato 6, onde tudo é em comum. Então eles vão suprindo as necessidades deles, entre eles, que a gente chama hoje de Quakers ou de Mish, que existe até hoje. Então, se você pegar o seu carro e você for para o Paraguai, Bolívia, norte do Paraná, você vai encontrar um monte de comunidades menonitas. Um monte. E lá você vai encontrar um monte de igrejas menonitas, que são raras de encontrar. São pouquíssimas. Porque eles são fechados. Eles não se misturam. Entendeu? Como os Quakers. Então, esses Quakers, os Mishs, ou as comunidades menonitas, eles vivem fechadas. São crentes. Então, os batistas não vieram deles. Então, é um erro se falar, nós viemos dos anabatistas. Não. Os anabatistas geraram o que é hoje a igreja menonita, por causa de Menon, que se chama menonita, dentro da história. E aí foi essa questão. E depois disso, então, surge lá, aí vai começar a ter vários movimentos de formação de igrejas reformadas. A gente chama de toda igreja que trabalha a questão da reforma, e que da reforma teve muitas questões também. A questão da ceia. Então nós batistas, o que nós fazemos hoje de memorial foi por causa de uma história. Teve um homem, que eu esqueci o nome dele agora, que ele definiu e falou, não, carne é pão, sangue é sangue, vinho é vinho. Então ele definiu o quê? O pão não é o corpo de Cristo e o vinho não é o sangue de Cristo. Mas tem pessoas que defendiam isso, como os católicos, os luteranos e os batistas, que adotaram esta prática. Então essa prática que nós temos hoje é por causa que aconteceu depois da Reforma Protestante. Entendeu? Então, muito da Reforma Protestante que nós temos hoje veio disto. Também, lembra dos pais da igreja, da patrística? Aí também veio em relação a essas questões de doutrinas e posicionamentos teológicos. E dentro desse posicionamento surge um homem chamado Calvino, João Calvino, que escreveu um livro chamado As Institutas. E João Calvino, ele vem e ele tinha muitos problemas com Lutero. Eles brigavam. Existem livros que eles se xingavam mutuamente. Você pensa que esse pessoal era tudo santinho? Não era nada. Era cobra comendo cobra. E ele veio, então, colocando a questão de uma interpretação. Lembra que você pode interpretar a Bíblia de várias maneiras? E ele começou a dizer o quê? Que todo o crente, ele é o quê? Predestinado. Não existe o livre-arbítrio. Certo? Não existe o livre-arbítrio. Com isso, então, ele está dizendo que para Deus salvar, como é que Deus vai salvar um perdido?
Aí entra o que na igreja depois, principalmente na igreja metodista depois, eles vão chamar isso de graça preveniente. O que é? Graça preveniente. O Espírito Santo, ele vem até você e traz você para Deus. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sem a ação do Espírito não há conversão. Porque o homem está morto. Então João Calvino vai dizer o seguinte: como pode um morto entender que existe Deus, já que ele está morto? Não é isso? A palavra de Deus diz que quem está em Cristo já está morto. Então o morto não tem como pensar e entender que ele está em pecado. Ele já está morto. Então precisa que o Espírito Santo venha e o convença de que ele é um pecador. Então, o que ele quer dizer é o seguinte: se Deus tem um plano de salvar, Deus vai salvar. De um jeito ou do outro. Para mim, foi o que aconteceu comigo. Eu não fui para a igreja porque eu quis, eu não aceitei a mão de... Eu não fui lá porque eu decidi. Não, comigo não foi assim. Não, como disse, né? Nem sei a mensagem que foi pregada, nem sei o texto que foi pregado, nem lembro do que o pastor pregou. Quem me converteu não foi a palavra pregada ali. O que me converteu foi o Espírito Santo, que arrebentou meu coração naquela noite, naquele lugar. Então, Deus veio ao meu encontro. Ele me levou ali, eu não queria estar ali, mas ele me levou ali com o propósito de me salvar naquele dia. Eu entendo assim. Então, o Espírito Santo falou: você é pecador. Ele falou: você é pecador. E você precisa se converter. E você precisa conhecer Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Tudo isso durante o culto. Até que chegou a hora do pastor falar: levante a mão, levanta a mão. O Espírito Santo: levanta a mão. Aí não que eu levantei, já estava na época do batismo, né? Já apenas para o batismo. Aí você vai batizar? Eu falei: eu não sei. Eu sei que eu tenho que estar aqui, mas não sei para que eu vim. Crente é complicado, né, gente? Não sei, mas eu estou aqui. Aí você para aceitar Jesus, eu falei: eu acho que é isso. Né? Naquela época tinha conversão, hoje nas igrejas não tem conversão mais, né? Lembra do jeito que era no passado? Tinha aqueles apelos de 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra desse? Acho que faz, né? Mais quase esses apelos de... Nem faz muito apelo, não se pega muito. Eles falam que nem precisam mais. Então, mas na época ele fazia muitos apelos, tinha muita gente na frente. Vocês lembram disso? Os mais antigos lembram? E aquele monte de gente se converter. A igreja inteira. Às vezes ia nos acampamentos. Hoje, não. Ela está bem como está. E assim, o Evangelho vai aumentando em número. Você não é o Espírito Santo também hoje que está, né, faltando nas igrejas? Eu acho que ele continua trabalhando da mesma forma, o Espírito Santo. Só que as pessoas não entendem. Como no passado, muitas pessoas nos acampamentos se convertiam tudo. Um dos acampamentos que eu fui, uma missionária que ganhou muitas almas para Cristo. Numa mensagem que teve num sábado à noite, ela caiu em pranto, começou a chorar, e ela percebeu que ela nunca tinha aceitado Jesus. Depois de 30 anos, ela falou: não consigo entender isso. Mas depois, conversando com o pastor, ela entendeu que o Espírito Santo trabalhou na vida dela. Ela falou: então eu ia para o inferno, porque eu não tinha Jesus na minha vida. É incrível. Às vezes, algumas vezes eu me questionei. Eu falo assim: é normal os crentes se questionarem. será? Aí eu falei: mas se você perguntar para todo mundo aqui, alguma vez você teve dúvida de sua salvação? mas será que realmente eu sou salvo? Porque de vez em quando a gente faz algumas coisinhas que sai fora da casinha, né? Como eu fiquei 2 anos sem ficar na igreja. Mas aí a gente tem que fazer isso, porque talvez você nunca tenha feito realmente um encontro verdadeiro com Cristo. Você não nasceu de novo. Então aí eu chego quando eu falo: não, realmente. Porque o verdadeiro cristão, ele volta. O verdadeiro filho de Deus, ele não fica lá no... É isso que a gente vai falar agora.
Ai, obrigada. São justamente esse tipo de coisa, assim. A gente chama isso de perseverança dos salvos. Né? Dentro do mundo calvinista, que poucos conhecem, né? E muitos criticam, eles acham um absurdo, tipo assim, Deus escolheu pessoas que vão para o inferno e Deus escolheu pessoas que vão para o céu. Então Deus está escolhendo pessoas que você nasceu para ir para o inferno, você nasceu para ir para o céu. Então, isso a gente chama, quando isso começou nas igrejas, isso se espalhou muito rápido. A gente chama de igrejas reformadas. Toda igreja reformada, ela crê na eleição dos santos. A gente chama de eleição dos santos. Então, toda igreja reformada crê na eleição dos santos. O que significa? Significa que Deus escolheu alguns para ir para o céu. Então, Deus escolheu alguns para ir para o inferno. Na cabeça, então, depois, Calvino ele teve um discípulo dele, uma pessoa, um aluno dele, que pensou dessa forma também, na questão da eleição, e depois ele mudou de ideia. Ele falou que não, esse ensino de Lutero não, de Calvino está errado. Que a gente chama isso de Armínios. Não, está errado. O homem decide ser salvo. Livre-arbítrio. O homem decide ser salvo. Então, se Deus quer salvar, Deus não é todo poderoso. Então, na visão de Armínio, Deus não é poderoso, todo poderoso. Porque se Deus quiser salvar o Silvio e o Silvio não quer ser salvo, Deus não pode salvar o Silvio. Porque para ser salvo depende dele. Então eu não tenho poder de salvar. Para mim é essa análise que eu faço. Então quando eu falo que Deus é todo poderoso, ou seja, todo poderoso, ele pode todas as coisas. É isso? Todas as coisas, sem exceção. Mas na visão de Armínio, o homem escolhe ser salvo, correto? Portanto, se o Silvio não quer ser salvo, ele não vai ser salvo. E se Deus quer que ele se salve? Não, porque ele escolheu não ser salvo. É uma escolha dele. Então Deus não tem todo o poder. Eu não posso salvá-lo, porque ele escolheu não ser salvo. Então o poder de Deus é o quê? Limitado. Né? Eu acho que vocês estão entendendo mais ou menos a linha que eu sigo. Apesar de não pregar, não falar claramente, mas eu acredito em algumas coisas que isso é questão minha. Não é uma questão de igreja, não é uma questão minha. Então, assim, a questão, eu vejo isso como na minha história. Cada um tem a sua história. Né? Na minha história foi assim, então Deus tinha propósito, Deus tem propósitos. Então, Calvino, ele começa dessa forma e depois surge o Armínio com essa outra forma. A Igreja Batista, a primeira Igreja Batista que ela surge na Inglaterra no ano de 1620 e pouco, porque a Igreja Batista começou em 1620 alguma coisa com John Knox. Ele não é o fundador, porque o nome Batista é um nome pejorativo também. Como os Anabatistas também é um nome pejorativo. Então as pessoas falam, olha aqueles que batizam os adultos, olha os batistas lá. Então eles falavam mal. Quando falava batista, era falando mal. A mesma coisa do porco e dos palmeirenses, né? Os corintianos começaram a falar porco. Aí os palmeirenses viravam o quê? Porco, né? Por quê? Porque assumiram esse nome que era pejorativo. E o batista ficou assim também. Só que as primeiras igrejas batistas, que foram criadas na Inglaterra e depois na Holanda, elas eram reformadas. A gente chama de batistas particulares na história. Então, os primeiros batistas, as primeiras igrejas batistas, comunidades batistas, todas elas eram reformadas. Todas elas eram calvinistas. Todas. Muitos batistas nem sabem disso. Desconhecem a história. Mas todas elas eram. As primeiras igrejas que a gente chama depois, que surgiram os batistas gerais, estes sim eram, eu acho que lá no livro, lá deve ter essas coisas, lá se me engano, raça de sangue. Aí elas eram arminianas. Então,
Essas igrejas que vieram depois arminianas falavam o quê? Que o crente, ou a pessoa, o ser humano, escolhe ou não ser salvo. Não depende de Deus. É Ele que escolhe. Eu sou salvo ou não sou salvo? Sou salvo ou não sou salvo? Não, escolhe. Mas os primeiros batistas, eles eram calvinistas. Os primeiros. Né? Quando eu vim de São Bernardo para cá, para Uberlândia, eu estava membro da Igreja Batista de Uchoa. Era a Igreja Batista da Convenção. Mas como eu fiquei em Uchoa, perto de Rio Preto. Mas como eu estava morando em São Bernardo, eu ia na igreja, que inclusive um dos pastores dela deve estar aqui na cidade hoje, sendo examinado lá, que é a igreja dele, né, que é o PC. Eu acho que ele está aqui hoje. Lembra do PC? César. Você lembra do PC? Isso é bom, né? Mas. Muito bom. Mas lá, né? Está lá. Mas enfim, a igreja dele hoje é uma igreja batista bíblica reformada. Eles ainda estão nos bíblicos, mas o pastor Paulo lá está louquinho para sair para ir para a Convenção Batista Reformada. Por quê? Porque ele é um calvinista, mas ele é um calvinista muito calvinista. Tanto que na igreja é proibido fazer apelo, né? E etc, etc, etc. Eu não penso assim, eu acho que a gente tem que pregar e fazer apelo sim, e você não sabe quem é? Você é o comando de Deus, você tem que ir pregar. Ir pregar o evangelho é toda criatura, não é isso? Todos têm que ouvir. Então, nosso papel é o quê? Ir pregar. Se a pessoa vai ser salva ou não, o problema dela é de Deus, não é meu. Eu tenho que fazer a minha obrigação, nós como igreja. Né? Mas eles não, eles são daqueles caras hiper. Se eu conheço o Alexandre, né? O pastor Alexandre também é um calvinista, né? Tem algumas visões. Eu já sou um pouco mais aberto em relação. Acho que a gente não prega, não fala, não ensino, mas o que? Nós temos que ir pregar. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Por isso que a gente ora. Se sem mim nada podeis fazer. E aí entra aquilo que o senhor colocou também, lá um pouco atrás. Porventura, quando o Espírito Santo vier, achará fé na terra? Quando o Senhor vier, achará fé na terra, conforme João? Porque o mundo vai se esfriar, não é isso? A fé de muitos esfriará. Então, hoje o que está faltando, e começa a perceber isso, é que temos igreja sim, temos gente, mas não temos fé. As igrejas estão em declínio. Aumenta em quantidade e diminui em qualidade. Estamos numa decrescente, ao mesmo tempo que estamos numa crescente. Aumenta números. É o que está acontecendo, né? Tá Sim. enchendo as igrejas E pouco de Deus. Exato. Muito de pessoas e pouco de Deus. Enchendo o ego espiritualmente. Então. Poder, domínios, E entra dinheiro. o dinheiro, que hoje em dia é o que mais falam, né? Bem, então assim, a Reforma Protestante ele abriu o caminho para várias igrejas. A primeira foi a luterana. A segunda igreja, que cresceu muito e foi muito rápido, foi a igreja metodista. Mas antes da metodista, a igreja anglicana. A igreja anglicana, ela nasceu de quem? Do divórcio de Travou, tela azul, deixa eu dar um reset, de Rei VI. Qual é o nome dele lá da Inglaterra? Rei, o pai da Elizabeth. William Charles? Não, gente, é lá atrás. Já bem lá atrás, ó. Essa Elizabeth é a segunda, foi da primeira ainda. Felipe. Felipe. É, Acho que é Felipe, né? É, Felipe. Felipe VI que ele queria. Tipo, você ia casar com uma mais novinha. Isso. Né? E os católicos falou não. Ela falou, então, cortou e criou a igreja anglicana. O chefe hoje do Estado da Grã-Bretanha é o chefe da igreja. Então, o chefe da igreja anglicana, até pouco tempo, era a rainha Elizabeth II. Hoje é o Charles III. Eu falei, a Charles. Hoje é o Charles III, que é o chefe da igreja. Né? Então, eles misturam a questão política com a questão religiosa. Isso veio desde lá de trás. Aí tinha um
padre, um pastor da igreja anglicana chamado Wesley, John Wesley. Já ouviu falar desse nome? Fundador da Metodista, né? O fundador, ele nunca foi pastor de uma igreja metodista, nunca. Né? Ele começou o quê? Também, na verdade, ele se converteu, né? Apesar disso tudo, tem nos escritos dele, que ele fala de coração aquecido, é o nome que ele usa. Que é o quê? Uma viagem que ele fez para a América, que ele foi atrás de uma mulher para se casar, e a mulher não quis casar com ele. Ele veio chorando, né, no caminho, mas no navio pegou uma tempestade muito forte. E nessa tempestade muito forte ele ficou com mau medo. E ele olhou e tinha um bando de crente cantando no meio daquela tempestade, sorrindo e cantando. Esse pessoal é doido. Aí ele ficou curioso, por que aqueles crentes estavam cantando e sorrindo no meio da tempestade? Eram os crentes morávios. Aliás, os primeiros missionários que chegaram no Brasil, ainda no século XVI, eles eram calvinistas, eles eram morávios e eles foram pelo Evangelho para a tribo lá na ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, na ilha de Guanabara, né? Para os índios chamados, eu esqueci o nome, não é Tupinambás, para os índios, mas eram missionários calvinistas que foram pregar, os primeiros que chegaram no Brasil, mas não ficaram muito tempo, eles foram embora, né, do Brasil. Aí Wesley, então, o que aconteceu? Wesley, ele entrou lá na igreja e caiu justamente, né, estou falando do século XV, XVI, da primeira Revolução Industrial. Hoje estamos na quarta. E na primeira Revolução Industrial foi criada a máquina a vapor, sabe? Da história, toda a história. Então foi o trem, os navios, o tear e etc. Com isso trouxe muito desemprego na Inglaterra, muito desemprego, muita miséria, muita fome, muita desgraça na Inglaterra, muito. O pessoal ficou muito pobre, entrou numa descendência social enorme. E aí, tanto Wesley, o John como o Carlos começaram a fazer uma espécie de associações, tem um nome certo que a gente fala, tipo uns clubes de ajuda, para se ajudarem e também estudar a Bíblia. Por isso que ele fala metodista, que eles eram metódicos naquilo. Era sempre daquele jeito, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário. Por isso metodismo, eles eram metódicos, mas eles eram anglicanos, mas trabalhavam nessas associações. Essas associações, além de trabalhar isso, eles começaram a trabalhar também o desenvolvimento humano das pessoas, para diminuir a desgraça e a pobreza. Essas associações viraram, com o tempo, igrejas metodistas. E essas igrejas metodistas cresceram e se multiplicaram enormemente na Inglaterra. Mas ele nunca deixou de ser um padre anglicano. Ele nunca foi um padre ou um pastor metodista. Nunca. Ele morreu anglicano, apesar de ele ter dado início. Isso. E aí a igreja metodista, tem várias aqui, junto com os batistas, que começaram a crescer muito na Inglaterra também, eles tiveram um problema com a igreja anglicana. E a igreja anglicana começou a perseguir os metodistas, presbiterianos e batistas, porque lá virou um celeiro a Inglaterra. Aí houve aquilo que a gente chama na história dos pais peregrinos. Já ouviu falar desse nome? Pais peregrinos? Não? Vocês vão lembrar. Já assistiu algum filme de Velho Oeste? Que tinha aquelas caravanas? Aquele monte de mulheres, as pessoas indo para o oeste, e há muitos vestidos de preto, e eles cantando hinos. Esses são os pais peregrinos, fugidos da Inglaterra. Então eles fugiram da Inglaterra para o Novo Mundo, que era o quê? Os Estados Unidos da América. E lá, em uma das primeiras cidades que eles fundaram, a cidade chamada Filadélfia. E esse êxodo de metodistas, presbiterianos, batistas, foi tudo para os Estados Unidos.
E aí você vai ver os pastores metodistas usando roupa preta, ou batistas, com aquele negocinho branco que os padres usam hoje. Isso não é uma invenção de padre. Aquilo que usava eram os evangélicos. Os pastores presbiterianos, metodistas e batistas. E a igreja depois, lá nos Estados Unidos, começou a usar o mesmo tipo de roupa. Então, se você me vê um dia com aquilo, que eu tenho as roupas daquilo, você fala, o pastor virou católico. Não. Não. Eu uso mais quando faço casamento, né? Ou uma celebração muito especial eu uso. Né? A gente chama de camisa clerical. Né? Então eu tenho as camisas, usei algumas vezes. Então eu ensino a igreja antes para não se escandalizar depois, né? Nossa, pastor virou católico agora. Bem, então dentro dos Estados Unidos da América começou então a ter o quê? Os crentes que vieram, os evangélicos, e começaram então a colonizar os Estados Unidos com o pensar cristão. E os batistas cresceram muito nos Estados Unidos da América. Muito. Hoje eu acho que eles são a maior denominação cristã na América do Norte, são os batistas. Cresceram muito. Depois vieram os presbiterianos, os metodistas vieram em grande número, depois ficaram para trás. E os batistas cresceram muito. Os batistas ajudaram a escrever a Constituição norte-americana. Os batistas sempre defenderam a liberdade. Os batistas sempre defenderam a questão da separação do Estado. Então eles ajudaram a formar os Estados Unidos da América. Houve uma grande contribuição batista lá na época. E a Igreja Batista ela foi crescendo muito ao longo dos anos. Muito. Tiveram muitos presidentes batistas, né? Abraham Lincoln, Jimmy Carter era um diácono batista, vários pastores, vários presidentes foram batistas, vários. Né? Católico só teve 2, Kennedy e agora John Biden, né? Que é católico. Só foi 2. Né? Até hoje não descobri qual é a religião de Obama. Não sei. Não se fala. É impressionante. Você é judeu. Hã? Você é parte judeu, não? Não sei. Porque os pais deles são originários da África, né? Por isso que o nome dele é Obama, né? Mas não se fala. Né? Bom, e a gente para nisso aí. Da chegada dos batistas na América do Norte. Isso é importante para nós. Tá? Por quê? Porque isto é o que determina a forma como muitas mulheres se vestem na Igreja Batista hoje. Isso determina por que os homens usam terno e gravata hoje. Por que isso? É por causa desse movimento, que nós vamos começar na aula que vem chamado dos puritanos, com os batistas que vieram. Por isso que temos muitas tradições que as pessoas não sabem por quê, que vieram para cá através dos missionários norte-americanos, por causa dessa tradição chamada puritana. Alguma pergunta? E aí o Gente Dog vai chegar no Brasil, tá? Já na aula que vem a gente chega no Brasil e chega, quando chegou as primeiras igrejas, inclusive dia 10, foi colocado lá um folder, 153 anos da primeira igreja batista no Brasil. Primeiro, 153 anos dos confederados fugidos da Guerra de Secessão, todo o período da União. Lembra da guerra? Foi por isso que eles abriram essa igreja aqui. Mas a gente vai ver semana que vem. Vem? Vamos lá. Deixa eu ver aqui.